Boa noite. Primeiro, obrigado aí pelo convite. Falar sobre o Milton Santos é sobretudo, um prazer e um compromisso. Eu preciso falar aqui pela gravação? Tem que falar aqui. Vamos então direto ao assunto, até porque já vai avançando aí. A gente vai dar previsto falar um pouco menos de uma hora, se todo mundo ficar quieto, que será uma pobreza, né? E pode demorar um pouco mais se me interromperem, não tenho nenhum receio de me interromper no momento que quiserem fazer uma observação, acrescentar alguma coisa. Eu queria dizer que não sou um especialista em Milton Santos, né? Não sou, até porque é uma coisa muito vasta. O que vou falar aqui sobre Milton Santos é um recorte autoritário e, sobretudo, interessado, né? Vou me dedicar mais especificamente ao final do trabalho do Milton Santos, porque é onde o meu interesse se focalizou, né? E, sobretudo, nas propostas de desenvolvimento local. E vou tratar de maneira mais específica ainda essa história de globalização perversa e esquizofrenia local, né? Esse delírio dos locais que, quando atravessados pela globalização, ficam em busca, no primeiro momento, de aderir a ela, porque é muito confortável, mas não tem lugar para todo mundo, né? E terminaremos aqui baseados e sustentados pelo professor Milton Santos com alguma proposta. Embora alguns aspectos que vamos falar aqui atravessem aí a vida dele, estamos mais propriamente sustentados na obra dele por uma outra globalização, né? E até o aspecto assim do nosso interesse. O Milton Santos tem uma história muito interessante, né? Nascido na Bahia, formado advogado, trabalha desde cedo dando aula de matemática e, de alguma forma, teve uma participação política intensa. No governo do Jânio Quadros, ele foi subchefe da Casa Civil e participou da expedição que foi a Cuba, né? Uma expedição que gerou aí bastante problema para os seus participantes nos tempos que se seguiram, e por conta disso, em algum momento, o professor Milton Santos teve que se ausentar do país, esperava ele passar um pouco de tempo fora, teve que passar 12 anos, né? Para o intelectual comprometido com o país, é uma eternidade. Na volta, tentou voltar, foi impedido, quando voltou tentou se incluir no trabalho de intelectual, também teve problemas, até que se fixou na USP em 84, e a partir daí começou a fazer um trabalho mais comprometido com a política e, sobretudo, construindo essa ideia do desenvolvimento local. Vou me concentrar nessa história toda, nesse parágrafo aqui. Para contrapor essa realidade de um mundo movido por forças poderosas e cegas, impõe-se para Milton Santos a força do lugar, que por sua dimensão humana anularia os efeitos perversos da globalização, né? A utopia do Milton Santos, sobre a qual vamos aqui conversar. A princípio, eu pessoalmente não tenho absolutamente nada contra a utopia, pelo contrário, é difícil viver sem uma utopia. Bem, algumas críticas, né, que faz Milton Santos é essa história da fragilidade do Estado, né, e propalado até em alguns livros bastante conhecidos aí, que o Estado estaria mais enfraquecido do que nunca, né? Se falava até mesmo no fim do Estado, se fala no Brasil com muita força no Estado gestor, né, um Estado gerente. E Milton Santos faz uma análise muito interessante, que pelo contrário, o Estado nunca esteve tão forte, né? A crítica, e essa sim uma crítica que cabe, é que o Estado está hoje completamente comprometido, atrelado aos desejos da empresa global. Quer dizer, a empresa global, o mercado, se apropriaram dos Estados, nem é uma história do Estado brasileiro, se apropriaram do Estado, o que nos faz imaginar que o Estado não está na plenitude de seu poder político. Infelizmente está no uso, né, e nos interesses da empresa global que hoje permeia
permeia tudo. Quer dizer, as empresas têm PIBs maiores que os estados. É interessante o Walmart, né? Essa coisa do Walmart é muito interessante, até para se imaginar o que é essa globalização. Porque a Mesbla faliu, né? Muita gente aqui, eu percebo que a plateia, tem gente que já passou dos 30 aí, então, a Mesbla faliu, e a gente se lembra bem da Mesbla. E o Walmart vai muito bem, obrigado. O interessante é que o Walmart vende as mesmas coisas que a Mesbla vendia, compra dos mesmos fornecedores que a Mesbla compraria, e vende para os mesmos clientes para os quais a Mesbla vendia e venderia. A Mesbla quebrou, a Walmart vai muito bem, obrigado, e fatura, dados de 2007, 1/3 do PIB brasileiro. Então você veja o poder desse homem, né? Desse cara que manda nessa empresa, 1/3 do PIB brasileiro. Então essa empresa se apropriou dos estados e está aí. A gente pensava que isso era uma coisa de estado subdesenvolvido, até que vimos agora como é que os Estados Unidos resolvem o problema das suas empresas quando elas enfrentam um problema, né? A gente está tendo uma visão muito clara do poder do Estado e a quem o Estado está mais efetivamente servindo. Então essa história do desfalecimento da política feita pelo Estado é um equívoco no qual nós não podemos embarcar. No fundo, o Estado está forte e a empresa global precisa do Estado para que o Estado imponha as normas que são necessárias ao seu progresso dentro dos locais, dentro do espaço de cada país. Bem, ele diz também com muita propriedade, uma propriedade até angustiante, né, que uma novidade é a centralidade ocupada pelo dinheiro, agora no seu estado puro, né? A própria imagem do patrão acabou, né? O patrão era um sujeito que detinha 2 tipos de poderes numa organização, né? Ele tinha a propriedade do ativo e era o executivo. Agora você conhece o executivo, o dono do dinheiro você não conhece mais, né? E o dono do dinheiro é um sujeito que põe o dinheiro aonde ele tenha muita agilidade para entrar e sair, né? Ele entra e sai com uma facilidade muito grande, sem precisar ter muita preocupação com o negócio. Portanto, é um proprietário irresponsável, né? Ele não que ele não tenha responsabilidade, mas não está nas cogitações do modelo atual a responsabilidade que tinha o patrão, né? Que reunia essas 2 características agora separadas. Nesse mundo assim colocado, a pessoa acaba por ser considerada um elemento residual. O próprio Estado é residual na medida em que termina subordinado a essas lógicas, a essas dinâmicas, como nós vamos aí aprofundar um pouco mais. O problema central que nos cabe hoje, e o problema central de Newton Santos, e o problema que nos anima aqui, ou a característica que nos anima, é resgatar o sujeito, né? Nos sentirmos em presença do sujeito, porque enquanto estivermos em presença de objetos, né, bom, aí as coisas têm uma outra conotação, tem uma outra possibilidade de análise, mas em presença do sujeito, e quando olhamos para ele nos olhos, né, e não na estatística que ele possa representar, aí as coisas podem se transformar e a gente pode olhar para o local com outro olhar. Bom, algumas observações nos espaços. Eu aqui fico na frente de alguém, né? Algumas observações que a gente podia tirar, assim, interessante. Primeiro, um retrocesso muito grande quanto à noção de bem público e de solidariedade, né? A ideia, embora nós aqui nunca tenhamos vivido o estado do bem-estar, mas o estado de bem-estar era uma proposta, né? O estado keynesiano, o estado preocupado, o estado com compromisso social, comprometido com os aspectos sociais, era um objetivo que estava claro e, se não implementado, o desejo de todos, né? Isso acaba com as articulações da globalização. Há um grande encolhimento das funções sociais e até das funções políticas do Estado, mesmo quando correntes comprometidas com a esquerda, comprometidas com o social, assumem o poder. Eu não sei de quem é a frase de um governante antigo, né, que já dizia, ou já nos ensinava, que poder se toma é que nem tocar violino, né? Então, poder é que nem tocar violino, você toma com a esquerda e toca com a direita. Não é qualquer relação
com as injustiças que se faz hoje ao senador Sarney, não é mera coincidência, tá certo? Então, de alguma forma, há um encolhimento dessas funções sociais que nos contaminam a todos e nos confundem, né? Por conta de que não precisa ler o jornal de ontem ou de tempos atrás, lê o de hoje ou de amanhã, que essas contradições estarão estampadas ali, apesar de vivermos num sistema democrático e temos eleito, com muito sacrifício, depois de tantas tentativas, um governo comprometido com o social. Né? Bom, há uma ampliação da pobreza, e parece que é assim mesmo, a globalização, ela consegue trazer aonde se implementa riqueza e miséria, né? São próprias uma da outra, parece que é mesmo uma combinação cruel entre luz e sombra, né? Quanto mais riqueza e opulência, mais miséria encontra produção, né? Crescentes agressões à soberania, né? Um governante que sofre ameaça de uma empresa global que diz que vai sair, ele já está de joelhos, né? Quer dizer, as consequências, né, do abandono do terreno por uma empresa global que fomente o emprego e fomente ali algum desenvolvimento. A gente assistiu aqui recentemente a guerra dos estados por perfis fiscais que acomodassem nos seus territórios o maior número possível de empresas globais. E isso era visto, inclusive, como qualidade, né? Um governante que conseguisse ceder o máximo para conseguir que aquela empresa se sediasse ali no seu território, era garantida a próxima eleição, ao preço da liberdade, né? Bom, alguns fatores precisam ser analisados, e Milton Santos destaca isso com muita assim, clareza, né? Fatores que estão agora aí à disposição do global, e que não estavam antes, né? A gente não sei se dá conta, mas que não estavam presentes antes, né? E que estão agora presentes e muito bem utilizados por essas dinâmicas, por essas racionalidades globais, exógenas, né? Primeiro, unicidade técnica, né, que é uma coisa muito curiosa para a gente ver. Eu estava lendo aqui, enquanto esperava, o projeto Estado Digital, que está sendo implementado no Rio de Janeiro, dá larga aí para comunidades carentes. Agora se começa a trabalhar esta capacidade que a tecnologia proporcionou com uma visão social, né? E vai demorar muito até que chegue lá conteúdos próprios, né? Convergência de momentos, está tudo muito convergente. Cognicidade do planeta, você agora pode conhecer como nunca, né? Quem dirige o estado do Rio de Janeiro, são 14 mil multas por minuto, né? 14 mil multas, está no jornal de hoje, né? A gente vive no verdadeiro Big Brother, né? Quer dizer, quando acontece alguma coisa que o governo quer saber o que eu pego uma câmera de um supermercado, da loja do lado, que é um verdadeiro Big Brother, por conta de que você hoje pode conhecer bastante coisa no planeta inteiro. E, sobretudo, a existência de um motor único, né? Que representa, ou que viabiliza hoje, alguma coisa de dificílima quantificação, que é essa mais-valia global. O que é a mais-valia global e quem é que se apropria dela? Segundo Milton Santos, né, e ele tem frase, é um frasista muito curioso, ele diz assim, né, a competitividade comanda as formas de ação, né, e o consumo comanda as formas de inação, né? Ficamos todos querendo consumir a mesma coisa e muito manipulados, né, por desejos que quase são impostos aí por uma mídia comprometida com tudo isso. Então, vamos ver cada um desses quatro elementos, né, que hoje precisam estar na nossa competência, no nosso conhecimento. A tecnologia da informação ligou tudo, né? A rede é uma capacidade que só pessoas mal informadas acreditam que entendem, né? É impossível você entender a rede, sobretudo é impossível você imaginar a capacidade da rede. Cada vez que se coloca mais uma função da rede, você se surpreende. E aquele potencial estava disponível há muito tempo. O Twitter, com todo respeito, fico imaginando uma pessoa hoje, me dirijo mais propriamente às poucas pessoas que já passaram dos 30, um sujeito que tenha e-mail, blog, Orkut e Twitter, né? Eu fico imaginando o que mais ele faz, né? O que mais essa pessoa faz. E o Saramago disse que o Twitter é um belíssimo instrumento em direção ao grunhido, né? Estamos ao grunhido, né? Porque é uma comunicação
rápida, né? Temos pressa, não sabemos exatamente para quê, mas temos muita pressa. Essa tecnologia está imposta, né? Está imposta em uso por todos, ainda que suas efetividades e a sua utilidade para cada um de nós seja questionado, até porque usamos essa tecnologia do futuro com a cabeça do passado, e até porque não temos outra, né? E é muito difícil você evoluir e acompanhar toda essa evolução. Eu trabalhei com tecnologia, como o professor Zacarias falou, durante toda a minha vida, minha trajetória tecnológica, e eu até hoje fico assim, sem ação, quando eu vejo pessoas competentes, pessoas de uma história de trabalho, de sucesso, se renderem completamente a rapazes e moças que costumam ter 3, 4 meses de experiência em tecnologia, né? Porque o cara se diz um ignorante em tecnologia, nem entendo nada de tecnologia, e imagina que alguém que tem aí um volume de experiência acumulado em meses de trabalho, pode superá-lo na aplicação da tecnologia no seu trabalho. Então a tecnologia ainda tem esta mística que afasta as pessoas dela, como se ela fosse uma dificuldade muito grande. Eu queria te dizer que ao longo de todos esses 40 anos que eu trabalho com tecnologia, só prosperaram as tecnologias simples. Só as tecnologias simples prosperaram. As tecnologias complicadas sempre tiveram muito problema. Se você seguir a sua intuição, você acertará na maioria dos casos. Aquilo foi feito por gente, e foi feito por gente antiga, porque para fazer precisa muita experiência, né? Não basta um cursinho ali no terceiro andar da praça, para vir fazer suporte, não basta, precisa muita experiência, e se você seguir a sua intuição, basta. Mas nós estamos completamente oprimidos por uma tecnologia que nos é oferecida, e que escapa ao nosso domínio imediato, e que nos amedronta, né? Pronto. Então agora estamos excluídos da tecnologia, né? E como não sabemos utilizar direito, até para usar o banco temos uma dificuldade muito grande. Aquela linha vermelha que cruza as nossas contas, aquilo é coisa do diabo, né? Bom, quem não usa fica menor, não porque seja menor, mas porque se sente menor, né? Você não sabe usar, tem dificuldade para usar, também não consegue confessar, não sei usar isso, né? Isso seria uma capitulação, né? Você acaba não se permitindo a tanta coisa, e acaba que isso limita, e não vamos nos dando conta que elas estão se unificando. A rede unifica cada vez mais, é um potencial, um poder muito grande, que se a gente não começa a pensar sobre rede, a gente vai ter dificuldade. E eu queria te dizer que ainda aqui, a rede emula um comportamento humano, né? Desde que o humano saiu do grunhido e começou a falar, que ele constrói redes de todas as ordens, redes sociais, redes intelectuais, redes econômicas. As redes não são uma coisa que nos está sendo imposta. A rede é uma coisa que está emulando um comportamento humano, e é por isso que prospera e progride com tanta força e com tanta velocidade, porque emula um comportamento extremamente humano. Mas como Newton Santos adianta, é a empresa global que se apropria, sobretudo, das aplicações que a rede pode proporcionar mais rapidamente, e unifica tudo. E ela descobriu que o mundo é fragmentado, né? Alguém precisava nos dizer que somos fragmentados? Alguém precisava dizer das nossas dificuldades de integração? Olha para a sua casa lá, para a sua relação com os seus filhos, com a sua mãe, e você vai ver a fragmentação se instalando a cada momento, precisando de muita competência, de muita conversa, de muito envolvimento, de muita preocupação, para que você mantenha mínimas integrações. A empresa global percebeu isso, natural na nossa vida e no nosso cotidiano, e descobriu que podia implementar um novo método de produção, né? Um método de produção que seria agora bastante centrado nas máquinas, fragmentado, ninguém conseguiria saber mais sobre todas as etapas do processo. Você pode fazer um pedaço aqui, um pedaço ali, um pedaço acolá. Tem uma palestra enervante do tênis Nike, né? Bonita, né? Mas enervante, porque o cara monta um tênis Nike. Eu nem sabia que tinha tanta camada naquele tênis, né? Tem que custar mesmo algumas centenas de dólares, né? Porque são camadas e mais camadas, e o filmezinho, a montagem, mostra que aquilo vem de vários países, especialistas na condição de várias camadas, e alguém monta o tênis, né? E é assim, né? Nessa arguta percepção de Milton Santos, né?
tudo junta mediante a inteligência da firma, né? A firma é que sabe juntar e fragmenta tudo, Um guarda-chuva de metal que tem um botãozinho que abre, você compra por R$8. Se você considerar que tem uma nota, tem imposto, tem logística para distribuição, aquilo deve ter custado R$3. É irreal. E vem da China, né? Tem que viajar o mundo, né, para chegar aqui, mas porque a empresa global, empresa sediada em países que defendem a humanidade, que defendem o respeito ao humano, direitos sociais, impostos pagos e tal, prefere fazer na China, onde as pessoas têm um salário aviltante, uma vida criminosa, etc. Então, a empresa, por conta dessa captura da tecnologia e essa capacidade de fragmentar os processos de produção, centrá-lo nas máquinas e mover os seus fragmentos onde bem entender, acaba por submeter os governos aos seus desejos e fazendo com que os governos implementem as normas do seu interesse. A produção se fragmenta tecnicamente, a gente não pode esquecer que há uma unidade de comando. A gente pode não saber onde está, mas o tênis não monta à toa. O tênis monta porque alguém comandou aquilo em termos globais e a tecnologia permite isso. Algumas experiências a gente precisa ter. Você tem que ter e-mail tem que ter. Agora, tem algumas coisas grátis que são muito interessantes, né? Bobas, você pode fazer isso com tranquilidade. É você usar o Skype. Quem não usou o Skype devia usar. Falar com alguém à distância, bem longe, né, para você descobrir como é que isto é banal. Como é que isso é banal. Eu tive um filho estudando fora e ele mudou. Disse, vou te mostrar aqui o apartamento, né? Agarrou o computador debaixo do braço com uma câmerazinha e foi me mostrando aquilo lá, passando na hora. Bom, aquilo para um pai idiota, para um filho que está distante, aquilo é uma emoção danada, né? Para a firma global é grana, mas mais do que grana é submissão, porque detém a informação e detém sobretudo o poder de juntar e separar o seu bel prazer e usando os espaços na medida em que lhes conceder as melhores condições de produção, seja no perfil fiscal, seja nas condições de instalação, seja no preço da mão de obra, na capacidade da mão de obra. A gente precisa também entrar nessa. A convergência dos momentos, né? Fala-se que nós vivemos hoje numa sociedade fluida, né? A rede nos deu fluidez. Hoje nós podemos estar em qualquer lugar, né? Podemos fazer qualquer coisa, em qualquer momento e de qualquer lugar que estejamos. Em contraposição àquela sociedade sólida, né? Da estrada de ferro, da fábrica fordista, né? A fábrica fordista, em soma, né, a todas as qualidades que nós conhecemos dela, se constitui, visto de hoje, numa das maiores façanhas de organização social por conta da ordem hierárquica, né? Você coloca dentro do mesmo paralelepípedo, né, de algumas milhares de metros cúbicos, lá dentro você enfia do porteiro ao presidente, entra ácido de um lado, sai carro do outro, né? É uma façanha de organização social com ordem extraída pela hierarquia e pelo conhecimento técnico. Mas a maioria das pessoas ali dentro precisa se anular, né? Não é necessário que você seja uma anta para trabalhar numa linha de produção, mas se for, é bom, né? É melhor. Quem achar que eu estou exagerando, dá uma olhadinha naquele filmezinho Tempos Modernos de Charles Chaplin, que ele diz isso muito melhor do que eu, né? Ainda diz com graça, com algum encantamento, né? Então, esses motores, que já foram vários, hoje é único nessa sociedade fluida. A pergunta que fica bom, primeiro, é excludente, né? Nunca foi tão excludente quanto agora. Segundo, assegura exclusividades, né? E as exclusividades são asseguradas por construção, né? Não precisa nem muita inteligência. Agora, que organizações são realmente fluidas, né? As globais, né? Quem entrou no processo global. Que pessoas são fluidas, né? Hoje, para ser fluido, você precisa de muito recurso. O computador é barato, tecnologia é barato, isso tudo é muito barato. Difícil é você ter estatura intelectual para usar isso e saber o que está fazendo.
né, para você adquirir essa estatura intelectual e se colocar como um cidadão do mundo, capaz de compreender essas apropriações diversas e aonde nós estamos, aonde cada um de nós está nisso, isso é muito mais complicado, porque precisa de um nível de conhecimento mais profundo e mais lateralizado sobre todas essas coisas, né? Bom, quem de fato utiliza a seu favor o tempo real? Né? A gente ainda é sexo e futebol, né? O grande sucesso ainda é esse. Agora vai rivalizando com religião, né? A religião, o pessoal talvez esteja descobrindo que pelo menos podemos rezar, né? Então a religião, aqueles PPS, com aqueles desenhos, uma letrinha de cada vez, aquilo é um horror para a rede, né? Então ainda rivaliza, né, com sexo e futebol. É para isso que usamos o tempo real, e o YouTube está aí para nos mostrar, né, como é que é interessante esse negócio. A quem realmente cabe a mais-valia criada a partir de todo esse complexo global, né? É até difícil você imaginar o que é a mais-valia, né? Tem um artigo muito interessante que fala sobre a Coca-Cola. A Coca-Cola, numa hipótese que o artigo abre, resolveu se separar, né, em duas Coca-Cola. Numa Coca-Cola ficaria todo o patrimônio da Coca-Cola, tudo, veículos espalhados pelo mundo, instalações de todo tipo, tudo ficaria na Coca-Cola 1. Na Coca-Cola 2 ficaria o melado também ficaria lá. Na Coca-Cola 2 ficaria a marca Coca-Cola e a patente da garrafinha, aquele desenho da garrafinha. Só isso ficaria na segunda. Eu não me lembro dos valores, os valores são astronômicos. Mas o interessante é que essa segunda, que fica com a marca e com a garrafinha, vale muito mais que a do patrimônio. E nós nos mantemos patrimonialistas, né? Nós nos mantemos ainda patrimonialistas, né? A corrupção ainda é para arrumar mais dinheiro e não para arrumar mais espaço no mundo da percepção do que acontece hoje nesse mercado global, né? Bom, quais são os mecanismos de inclusão, né? A gente não sabe. A gente luta muito para estar incluído, mas luta pelas beiradas, né? Porque uma penada em algum lugar completamente fora do nosso controle pode determinar de maneira garantida a nossa exclusão, né? E esse poder não é no Estado brasileiro, não está em Estado nenhum, está em grupos, né, que mantêm o poder pela força hoje das finanças. Um momento legal. Cognosidade do planeta, né? Nunca como antes podemos saber tanto sobre tanta coisa, nunca, né? Hoje é até complicado, né? Bata na internet acarajé. Acarajé não é nem uma palavra brasileira, é uma palavra baiana, né? Baiana. Bata acarajé, e você vai se surpreender com a quantidade de sites no mundo. Você vai descobrir que a Bahia é irrelevante, assim como o Brasil. A França é quem tem mais sites tratando da palavra acarajé, mas tem pelo mundo inteiro. As mínimas coisas, das mais tolas, as mais graves, estão hoje espalhadas pelo mundo inteiro. A gente vai dando conta, inclusive, da incapacidade, da incompetência da nossa racionalidade. A gente descobre que a nossa racionalidade, por exemplo, não tem nenhum apetite pela tomada de decisão, né? Você toma a decisão na marra, com seu sentimento, tem uma hora que chega, eu vou tomar a decisão. Porque hoje com a internet, você sempre poderia saber alguma coisa a mais, né? E tem pessoas que têm apetite pela decisão. Então, peraí, deixa eu dar uma olhadinha aqui mais alguma coisinha, né? E o tal do Google, né? Pronto, você bate alguma coisa no Google, achei, né? 10.458 lugares, mas se você quiser eu aprofundo, né? Dá até medo aquilo, né? Porque você descobre que tem muita coisa ali que você poderia saber para tomar a sua decisão. Então, a internet nos mostra que a racionalidade é limitada, não dá conta mais, você precisa do seu sentimento, da sua intuição, e eventualmente da sua coragem, do seu apetite pela tomada de decisão, coisa que o pessoal global tem com força. Bom, como nunca, né? Hoje é possível os atores globais que detêm esse conhecimento, sobretudo este poder de manipulação, conhecer o planeta extensiva e profundamente. Não é qualquer lugar que interessa para toda a firma, não é qualquer lugar, né? A gente vai ver isso com um pouco mais de cuidado,
interessam onde há condições físicas, condições naturais ou artificiais, condições políticas favoráveis à implementação das normas que vão favorecer o fluxo dos seus lucros, do seu ganho, da sua acumulação, sem nenhuma conotação social. Bem, há uma capacidade grande de conhecer o planeta, ligado, como já falamos, a uma grande capacidade de fragmentar e estruturar a produção. É um dado historicamente relevante, nunca antes imaginado, nunca antes vivido, e agora fortemente usada pela dinâmica e pela lógica da globalização. E, finalmente, essa história do motor único, né, do motor único. Até o imperialismo tinha aí um conjunto de motores, né? Agora a gente tem um motor único, né? E antes a gente chamava assim, o motor inglês, o motor isso, o motor aquilo. Agora a gente tem uma vontade danada de chamar o motor americano, né? É o motor americano, mas é indevido, a gente pode chamar, se fizer bem, temos que malhar um Judas qualquer, escolhe um aí e malha, mas não sabemos isso, e a gente assiste agora o governo americano, também ele de joelhos diante da possibilidade daquelas empresas se perderem na sua dinâmica global. Então você percebe que o poder ainda está na mão de empresas, né? E acabam manifestando alguns comportamentos, por conta dessa dinâmica global, alguns comportamentos que antes achávamos que era propriedade dos subdesenvolvidos, como, por exemplo, o sujeito falido arrumar uma grana do governo e distribuir bônus por competência, né? Que é uma contradição que não resistiu nem às críticas internacionais, mas ao que consta, receberam os bônus, né? Porque estava na lei, estava no contrato, não se pode quebrar contrato. Para o pessoal da globalização e para essa força contra a qual Milton Santos se levanta com tanta veemência, os novos laboratórios são chamados para encontrar novas técnicas, e novo tudo, novas técnicas, novos materiais, novas relações e, sobretudo, novas formas de gerir, né? O desafio, né, por que a Mesbla quebrou e por que o Walmart vai muito bem, não é por conta da mercadoria, não é por conta do cliente, nem por conta do fornecedor, porque esses são os mesmos, é por conta de modelos de gestão, né? Modelos de gestão. Se eu dissesse para vocês assim, eu conheço uma empresa que tem um produto que é um sucesso no mundo, o cara que fez o produto dá de graça, e por conta disso está hoje na lista dos 20 sujeitos mais ricos do mundo, né? Se eu dissesse isso para você sem dar um exemplo, você é maluco, né? Eu estou falando do Google, né? Né? Essa busca que você faz, tudo isso é de graça, né? O cara não cobra nada pelo produto dele, né? E, no entanto, ele inventou, né? Ele inventou, e dizem que inventa todo dia, novos modelos de negócios, onde você que pensa que é um cliente que está usando de graça, você é meio de produção, né? É quando você entra lá, o Google sabe mais a respeito de você do que você, né? Ele conhece os seus impulsos, os seus instintos, e tem modelos de negócios novos. Então parece que é assim, né? O produto é dado de graça, e você, a partir do uso do produto, cria modelos de negócio para ganhar muito dinheiro, porque se tem uma coisa que o dono do Google não é bobo, ou está fazendo algum tipo de filantropia, mas o produto dele é de graça, né? É quase uma forma de te atrair para dentro do balaio, para a partir dali ganhar dinheiro, né? A mais-valia está estabelecida, e nós trabalhamos para construí-la, sem saber o que estamos fazendo, e depois que sabemos, não fazemos a menor ideia de como é que isso acaba por acontecer, né? Mas que acontece, ele está na lista dos 20 sujeitos mais ricos do mundo, né? Eu, na verdade, minha origem é um Instituto de Matemática e Estatística, e lá na Google existe a maior concentração de doutores de matemáticas do mundo, né? São centenas de doutores de matemáticas trabalhando no mesmo prédio a criar modelos de busca para nos enganar com as mais diversas propagandas, né? Quem é o primeiro? Quanto custa numa busca ser o primeiro? Quanto custa isso, né? Quanto custa aquele logozinho que sai ali te convencendo de alguma coisa? Isso tudo foi criado, né, por esse grupo de pessoas, e a partir de políticas que permitam crescimento, produtividade e cada vez mais lucro. E a gente pensa que não está pagando nada por isso, né? Quem está pagando, né? Bom, algumas características que o Milton Santos levanta, que ele chama de sistemas
técnicos e filosóficos, né? Dizer que a técnica, que estamos na era do conhecimento, que as técnicas agora acabam por determinar o comportamento social, a pergunta é quando foi diferente? Sempre esteve na crista global quem detinha o conhecimento, né? Você há de se lembrar, embora seja difícil de acreditar nisso hoje, né, como portugueses e espanhóis dominaram o mundo, né? Dominaram o mundo. E dominaram o mundo por quê? Porque detiveram naquela época um conhecimento que para a época era um conhecimento fundamental das navegações. E a gente pensa que aquilo é uma coisa tola, o conhecimento embarcado nas pessoas. A gente precisa olhar para a história e valorizar isso, né? A única entidade capaz de gerar conhecimento e, sobretudo, aplicar bem conhecimento são as pessoas. Não adianta uma bela embarcação, um belo avião, um belo computador, uma bela rede, se as pessoas não tiverem conhecimento embarcado. Vocês se lembram que em 2000, o Brasil, 500 anos depois, resolveu fazer uma graça, né? E construir uma caravela igual a de Cabral, para fazer uma viagenzinha de Salvador ao Rio de Janeiro, né? Eu não tenho dúvida nenhuma que construíram uma caravela muito melhor, e ela não chegou. Você sabe que ela não chegou. No meio do caminho, depois de tanto enguiço e tentativa de conserto, abandonaram aquilo para lá, para parar de vexame, né? Mas não chegou por quê? Porque a embarcação era pior? Não era, né? Mas quem é que estava preparado para pilotar aquilo no mar? Quem é que estava preparado? Isso é uma acumulação que as sociedades precisam desenvolver na medida em que se respeitem enquanto pessoas, respeitam as suas pessoas e a partir delas desenvolvem a capacidade de atuar. Porque senão o instrumento se perde. Pode pegar os instrumentos aí que você quiser, que você não vai conseguir pilotá-los convenientemente se não cuidar. Isso é uma frase feita danada, né? Mas da educação do seu povo, ou do povo que vai tratar com aquilo. Então está lá a embarcação maravilhosa, pilota aí a embarcação. Aí o cara para na primeira pedrinha que aparecer, porque não tem sensibilidade, não tem intuição voltada para aquela competência. Bom, essas técnicas e agora essas máquinas, que no século XVIII nos revitalizaram, né? A pessoa veio para o centro, no século XVIII, essa visão da globalização rompe com tudo isso, né? Enquanto no século XVIII, a gente tem um cuidado muito grande quando cita autores antigos, porque a realidade era completamente outra, né? Daí essa rebeldia do Milton Santos com a recuperação textual bíblica de alguns escritores brilhantes que escreveram sob a égide de um momento em que se revalorizava o capital e o trabalho, se requalificavam os territórios, se permitiam a conquistas de novos espaços, se abriram novos horizontes para a humanidade no momento do iluminismo, né? É um outro momento. Agora a tecnologia desqualifica o trabalho, desqualifica os territórios, não permitem mais a conquista de espaço, não abrem novos horizontes para a humanidade, pelo contrário, fecha, né? Cada vez mais circunscrito. Bom, a globalização rompe nesse processo de evolução moral e social, destrói a noção da solidariedade e resgata o individualismo, né? Isso está impregnando as lógicas mais curiosas, né? Que a gente vê aí, por exemplo, a privatização dos hospitais, né? Você entra no hospital hoje, minha mulher é médica, você entra no hospital hoje, antigamente um hospital era uma administração, né? Hoje, quem cuida do centro cirúrgico é uma empresa, quem cuida da UTI é outra empresa, quem está na recepção é outra empresa. Você entra ali e fica meio perdido, porque por mais que tente, as linguagens são diferentes, e tome de fragmentar e indo para o individualista, e cada um, o cara da UTI, o cara do centro cirúrgico, o cara da hotelaria do hospital, o cara da recepção, todo mundo ali, pela lógica que está estabelecida, quer maximizar o seu lucro, né? E quando chega um paciente, oba, né? Chegou o cara, vamos começar a faturar, cada um aqui tocando o seu instrumento, e eu não tenho nada a ver dessa linha para lá, uma outra empresa que está cuidando disso, o que inviabiliza, né, até mesmo a nossa integração, de fato. Bom, diversidade, né? Algumas coisas que a gente precisava ler em Newton Santos. Primeiro, as constatações cotidianas do inesperado desautorizam as competências das instituições e expõem a fragilidade de métodos sofisticadíssimos de planejamento, né?
As novidades vão se sucedendo hoje com uma velocidade enorme, né? O que vai acontecer semana que vem, nem a sua bola de cristal é capaz de dizer, né? Porque cada vez tem uma novidade aí. Nós temos sido pródigos em novidades, né? Sobretudo na área política, mas internacionalmente as novidades econômicas também não param de se suceder e de nos confundir, né? O que fazer agora, né? O que fazer agora? Como manter um mundo institucional em meio à vitalidade das mudanças, né? Tudo, se você vai, né, um papo com o Helder há um ano atrás, se você vai no meio intelectual, há um desânimo, está ruim, as coisas não estão legais, né? Está tudo mal, etc. Se você desce um pouquinho nas camadas econômicas da sociedade e vai para comunidades ditas carentes, você vai descobrir lá uma vitalidade de tudo, de tudo. Tem muita marginalização, mas não tem desânimo não, né? O pessoal está numa vitalidade danada, né? De CD pirata a van pirata, genérico de toda qualidade, tem uma vitalidade lá danada. As pessoas se viram, né? E também eu aprendi, né, que um sujeito que delinque em nome da sobrevivência precisa ser tratado com alguma condescendência, né? Então, você desce um pouquinho, é uma vitalidade completamente contraditória com o desânimo das camadas mais bem estabelecidas, sobretudo economicamente. O mundo teórico pode reorganizar a vida social em meio a essa diversidade, né? Precisamos ir à praxis, né? A tal da praxis, né? Os marxistas, como meu amigo Zacarias aqui, falam isso à exaustão, né? Precisamos ir à prática. A teoria, claro, temos que ter sustentação teórica para o que estamos fazendo, mas se não formos à praxis, acabamos navegando de mãos vazias. E também temos que entender nesse mundo da globalização, e que vamos a partir de agora reivindicar o mundo local, um sujeito que vai para o real com base na teoria e na ciência, viaja como um estrangeiro em meio à complexidade da realidade, né? A realidade não se deixa capturar por nenhum microscópio da teoria, mas também não podemos ir lá sem teoria, porque se formos lá sem teoria, aí estaremos tratando o real completamente desarmados, né? E a dose adequada de colocar tudo isso é o desafio que nos coloca Milton Santos. As estruturas informais conservam a liberdade de decidir em que prestar atenção e ao que reagir. Só as informais. As formais, quando você escreve, já estão esclerosadas, né? E só servem para nos aprisionar, né? Ou pelo menos em boa parte delas. Interessante, para a gente ir ao local, registrar que as relações sociais não são mecânicas. A gente, quando fala em mecânico, nexo causal, né? Se então, né? Não são mecânicas, são termodinâmicas. Você toma uma atitude e não sabe o que vai dar, né? Porque as reações são fora do esperado. A gente precisa equalizar potenciais, sobretudo equalizar potenciais que precisam ser descobertos e, sobretudo, respeitados. Até porque, né, para as pessoas que fazem 3 refeições por dia, de vez em quando é muito difícil de entender as amarguras do local, né? As amarguras do local. Agora, só se pode falar em harmonia diante de diferentes, diante do diverso. Mas aí também temos que nos acostumar para irmos ao local, porque senão a gente vai desarmado do que nos ensina Milton Santos. A gente precisa saber que precisa se falar em diferenciação e integração, mas só se fala nisso diante do respeito ao diferente. Parece fácil, né? Território, né? Isso não estava na palestra, mas alguém lá na turma, o que é o território? E vou falar o que é o território segundo Newton Santos. Para Newton Santos, o território é geograficamente definido, mas não necessariamente contínuo, né? Então, o território não é um recorte contínuo. Um território é uma cultura, um território é um compromisso, né? É claro que não dá para falar num território muito disperso, mas não precisamos tratar o território como alguma coisa fechada, num recorte geográfico simplesmente definido, né? Ele pode ter extensões. Mas o que se defende, o que o Milton Santos defende, é que haja uma coesão sociocultural, né? Uma
sobretudo um sentimento de pertencimento, né? Esse pertencimento, essa ideia, né? Essa sensação de pertencer, de estar incluído, precisa estar no território. E alguma coesão territorial estabelecida não pela geografia, mas sobretudo pela cultura e pela política, né? Que coloque aqueles elementos sociais em alguma integração, né? Que promova ali alguma integração. E é essa coesão social, cultural e territorial que vai indicar uma possível identidade para o território, na medida em que descobrimos, né, potenciais ali instalados, que nós pudéssemos, né, com a nossa capacidade intelectual e técnica, se pudéssemos nos transformar em intelectuais orgânicos, já lá Gramsci, né, intelectuais públicos, já lá Milton Santos, em alguém que consegue entender aqueles potenciais e construir junto a possibilidade de alcançá-los. A esquizofrenia do território, onde é que se situa essa palavra, né? Esse termo, esse sentimento de esquizofrenia? Essa esquizofrenia se estabelece nessa separação, né? A empresa global chega num território e exerce sobre o território, sobretudo sobre as pessoas do território, uma extrema atração. Todo mundo quer trabalhar na empresa global. A empresa global garante assim um carimbo no seu passaporte para um futuro que parece ser maravilhoso e que não está disponível no seu território, sobre as mais diversas representações. Quando começa a obra, e a gente viveu aqui no Brasil várias experiências dessas, começa a obra de uma empresa global, de uma fábrica ou de uma empresa de qualquer natureza, numa determinada região, às vezes desabitada, junto com os tratores chegam favelas, barracos. Parece que tem um sistema de vasos comunicantes, né, que chegam quase juntos, né? Então, o território quer, e porque quer, acaba desrespeitando bases relevantes da sua cultura e das lógicas da racionalidade endógena do território, né? Só que não tem lugar para todos lá no global, né? Mas esse desejo e esse respeito exagerado pela possibilidade de vida boa da lógica global e o desrespeito às dinâmicas e à natureza das lógicas locais acabam te deixando sem nada, né? Não sei se tem algum aqui, mas tem uma história muito própria para isso aqui, de um europeu que foi aprender a falar inglês. Ele não conseguiu aprender a falar inglês, mas esqueceu de falar a língua materna e ficou mudo, né? Então, é isso que parece aqui, né? Você vai tentar aprender inglês, não aprende inglês, mas se confunde tanto que esquece o português. Então, os locais ficam esquizofrênicos nesse sentido, né? E essa é uma denúncia de Milton Santos pelo desrespeito que se comete com as lógicas endógenas, com a racionalidade, com as dinâmicas do local, que agora vai ser abrilhantado as possibilidades da empresa global que vai chegando ali. E os governos se rendem primeiro, a população se rende logo depois, até porque a propaganda é muito forte, para que se aceite aquelas mudanças de regras que, a partir de então, favorecerão aquela empresa global. Tem um exemplo muito interessante aqui no estado do Rio de Janeiro, que é em Arraial do Cabo. Uma empresa lá, uma mineradora, que chegou lá uns 30, 40 anos atrás, e que tomou conta de Arraial do Cabo. Não sei se alguém aqui é de Arraial do Cabo, viveu a história, tomou conta daquilo, né? E todo mundo, o sonho, meu filho, estuda para você trabalhar na empresa, né? Era o sonho de todo mundo, porque ali você tinha tudo garantido, era uma beleza. Acabou. 30, 40 anos depois, faliu aquilo, né? Quando faliu, a empresa resolveu, todo mundo lutando, isso não pode acabar, porque isso acaba a vida de 80% da cidade. Era tão grande esse sentimento, que a empresa, quando percebeu aquele potencial, vendeu para os empregados. Os empregados compraram todos felizes, são os donos hoje daquilo, né? E estão falindo. O interessante disso é que alguém, como? Eles estão, um grupo, alguém aqui é do Arraial do Cabo? Tem um grupo lá, lutando para revigorar a empresa, né? Lutando, porque aquilo agora é dos empregados. Mas alguém teve uma sagacidade genética, né?
alguma coisa que deve ter vindo do mais profundo dos seus seres, assim, né? E pensou-se que, meu amigo, nós já sobrevivemos aqui, os nossos antepassados sobreviveram aqui como pescadores, né? E sacou essa coisa, sabe Deus de onde que veio nele, e eles começaram então a resgatar aquela cultura, começaram a ter aula com velhos lá, pescadores, e estão agora querendo construir. Nós mesmos vamos fazer um trabalho lá com eles, de melhorar, agora usando ciência, usando conhecimento formal, mas respeitando sobretudo a cultura que está lá instalada, os conhecimentos que eles têm, para resgatar um pouco a possibilidade que está lá presente, que não está só no potencial de cada uma daquelas pessoas que tem na sua gênese cultural a alma do pescador, mas sobretudo naquele mar que está lá cheio de peixe, com possibilidade de se fazer não mais uma pescaria artesanal, mas uma pescaria agora com fazendas específicas, né? Enfim, e os exemplos vão se seguindo aí, né, nessas possibilidades criadas, se a gente consegue vencer a esquizofrenia. Bom, como é que a esquizofrenia se resolve no conjunto dessas irracionalidades? Bom, se resolve porque cada pessoa acaba realizando o mundo à sua forma, né? E cada um terá que realizar, né? A gente realiza nas comunidades mais agredidas, acaba se encontrando algum tipo de solução. Eu queria colocar esse desenho aqui, né? O global, né? Que entra nessa imagem do Milton Santos, né? Quer dizer, o global que chega e que se estabelece nos locais como prioridade em desrespeito à cultura local e desrespeitando as horizontalidades, né? O que ele chama de horizontalidade, o espaço banal, local, o espaço do cotidiano, as redes locais, as ações isoladas, a fragmentação natural dos espaços que se integram também naturalmente na cultura e na história local. Em contraposição a isso entram as verticalidades, né? O espaço econômico, que privilegia o econômico, pela lógica global, interesses corporativos que vão prevalecer sobre os interesses públicos, né? Já conversamos sobre isso. Totalitarismo, né? Ele chama isso de globalitarismo, né? Que muito mais de globalização é um globalitarismo, e essa tendência dessa racionalidade hegemônica, até porque quem conseguir estar sob a influência do global se sentirá mais protegido pelo poder que aquilo acaba por estabelecer, inclusive nos discursos da mídia, dos governantes, das lideranças políticas, civis e etc. Né? O discurso é único e a homogeneidade, e se esquece a sociodiversidade, que é até muito mais forte, muito mais poderosa que a biodiversidade nos locais, sobretudo se dermos importância às culturas. Bom, verticalidade, né? Olhando um pouquinho a posição de Newton Santos, quando o Newton Santos fala dessas forças centrífugas, né? Que enfraquecem a possibilidade de desenvolvimento local, né? Macroatores são aqueles que de fora do território determinam as formas de ação e tentam, e na maioria das vezes conseguem mudar a lógica do território para submetê-la aos seus interesses, né? Organizam o trabalho de todo o grupo, né? O cara que vende cachaça aqui nas imediações da empresa ganha dinheiro pela lógica global e não quer que aquela empresa saia dele não, né? Porque ele está ganhando alguma coisa ainda que na margem, né? Então organizam o trabalho de todos, de alguma forma, né? Ele precisa que todos dependam dele para que ele possa implementar ali as regulações. Adapta-se permanentemente aos processos globais, na medida que mudam, promovem descontinuidades, né? Não tem nenhum problema promover uma descontinuidade no local, quem paga a conta são sempre as pessoas, e a esse controle ainda se juntam ações assim explícitas, né? Que podem ser também dissimuladas do Estado, né? Que em todos os níveis acabam aderindo, né? Às necessárias lógicas globais para estar incompatível aí com todo o processo de globalização. Bom, a integração é sempre dependente e alienadora, né? As forças que se instalam a partir daí são forças centrífugas. O Milton Santos, ele embora fosse um brasileiro, né? Um emocionado brasileiro, e falasse com emoção quando falava do Brasil, essa cultura não é uma cultura que está sustentada em exemplos brasileiros, né? Ele está sustentado em exemplos do mundo todo, né? E sobretudo, o mundo onde o estado de bem-estar foi implementado, né? Hoje, quem está
sofrendo mais, a gente tinha que colocar muitas aspas nisso, é a Europa. É a Europa, né? Você descobre o desespero da França, né? Por conta de tudo isso que estamos falando aqui, escrito por Milton Santos, que viveu lá há muito tempo, e não tem mais condição, por conta da lógica global que se implantou, o Estado não tem mais condição de manter o tal do estado de bem-estar, né? Aqui é mole, porque aqui é barato, né? Aqui é baratinho, mas lá é caro, e portanto essa lógica ainda se implementa com mais prejuízos e com consequências mais nefastas, né? Quer dizer, essas forças centrífugas que se estabelecem aonde se implanta essa visão que desrespeita as lógicas locais. Horizontalidade, isso aí, se for para o microcosmo, vai na família, né? Horizontalidades são zonas de contiguidade, né? Contiguidades que se formam pela cultura, pelo tempo, pela emoção, pelo sentimento. É assim que se formam essas contiguidades. Nas grandes metrópoles, a gente tem muita dificuldade de ver isso, né? Porque aqui já estamos fragmentados. Se tem uma coisa que você não quer com seu vizinho de porta, é muita intimidade, que você sabe o seguinte, né? Se eu ficar com muita intimidade aqui, um dia dá confusão, e dará muito mais. Então você não quer nem saber do cara, né? A metrópole, ela é fragmentada por natureza, né? Somos estrangeiros nos nossos lugares. Mas você vai um pouquinho para o interior, você encontra as emoções um pouco mais à flor da pele. O espaço é banal, é de todos, né? Empresas, instituições, pessoas, é um espaço das vivências, né? De todos e de cada um. Sustenta e explica o conjunto de produções localizadas, até porque todas as produções de locais são produções interdependentes, né? Elas acabam se associando, se não no processo produtivo e na repartição dos ganhos, certamente nas posturas emocionais, né? E nas dimensões emocionais que estão ali embrincados, né? Os agentes estão todos ligados no processo de produção, o conjunto é indissociável, né? Evolui e muda, mas muda com continuidade, se o local é bem trabalhado. A gente tem aqui muito perto aquele desenvolvimento local da lingerie de Friburgo, né? E você descobre ali que tem vários fóruns de discussão, né? E várias cooperações instaladas. No Rio de Janeiro, que é muito maior, eu nunca vi um Fiorino da Singer para atender conserto de máquina de costura urgente. Lá você vê um monte, né? Porque é próprio daquele espaço o compartilhamento dessas necessidades, né? Então o local tem muito essa capacidade, né? Não é sistêmico, né? Esse negócio do sistema, a gente tem que tomar cuidado, porque o sistema é modelável, o local não é sistêmico, é emergente, as coisas acontecem, né? Você só entende bem em retrospectiva, né? Porque as coisas emergem das relações que se estabelecem ali, algumas que não são nem explicitadas, né? Mas nos locais, nessas horizontalidades, a rede de pessoas, a rede de interesses, a rede de compromisso, as redes são confinadas, né? E elas são emergentes, não são sistêmicas, né? A sobrevivência do conjunto interessa a todos, e isso não significa que é uma dinâmica única, e muito menos uma lógica, uma racionalidade única. São várias racionalidades, e quem criou 2 filhos sabe disso, né? Quem criou um não sabe, mas quem criou 2 sabe. Nasceu na mesma barriga, conviveu no mesmo espaço, como é que podem ser tão diferentes, meu Deus, né? Mas é assim em casa, né? Na sua casa com 2, quem criou 3 viveu em algum momento um inferno de relacionamento, né? Ali com aquelas crianças, é da natureza humana, né? É essa a diferença. O global não cuida disso, o global elimina isso, né? O local cuida disso, e cuida naturalmente, cuida por conta das relações naturais que surgem ali, do convívio entre as pessoas, até porque nas horizontalidades, ao invés de forças centrífugas, lidamos com forças centrípetas, né? Brigamos, nos esbofeteamos, mas no fundo nos queremos juntos, né? Porque sabemos que juntos andaremos, e é assim há muito tempo, não é assim agora. Se trata de colocá-las juntas e viver com elas dialogicamente. Dialogia, espaços dialógicos, são espaços onde a contradição e os contrários convivem sem síntese, interagem e crescem e evoluem, sem síntese. Fez síntese, alguém morreu aí, né? Alguém
alguém precisou se anular, né? Solidariedades horizontais, pré-existentes, refaziam-se a partir de debates internos, briga, tem discussão, tem gente chateada com gente, levando a ajustes inspirados da vontade de reconstruir a solidariedade horizontal. A solidariedade vertical se impõe, ou você adere, ou por favor, contribua com a ausência, né? A solidariedade vertical não lhe dá a chance, né? Leia o manual de instruções, né? E obedeça, como única forma de integração. Não se trata nem de botar o galho dentro, porque você converge antes, né? Antes disso, né? Bom, acabando isso, né? O território é objeto de várias organizações, né? Os territórios são objeto, né? Pode olhar o Rio de Janeiro, mas pode olhar Friburgo, né? Pode olhar essas cidades que tem assim, que tiveram uma relevância econômica recente muito grande, que você vai descobrir isso, né? Tem várias organizações atuando lá, né? Cada uma preocupada com as suas próprias metas. O que resta à nação diante dessa nova realidade, né? O que resta a um governo tão distante do real e do local, diante dessa realidade, né? Como a nação se exerce diante da fragmentação do território, função dessas formas contemporâneas das organizações hegemônicas e que se impõem de fora para dentro, né? Eu me lembro do prazer com que o jornal publicava que a GM deu prejuízo no mundo inteiro, menos no Brasil. O pessoal dizia isso com prazer e sem nenhum questionamento. No mínimo tinha que perguntar por quê, hein? Por quê que só deu lucro aqui? Até hoje eu não sei por quê, né? Mas eu tenho uma curiosidade danada de saber por que só aqui deu lucro, né? Aqui vende mais carro ou vende carro caríssimo, né? Por que aqui foi tão bom, né? Bom, nessas condições não há regulamentação possível que possa ser desenvolvida por um Estado e que permaneça. E a gente vive aí diante de um aparato legal que quase que tem lei para qualquer pensamento, né? Na verdade, se fala muito em regulação, agência reguladora, né? E a gente percebe que não tem regulação, né? Nenhuma regulação é possível, sobretudo porque nenhuma regulação é desejada, porque se regular me aprisiona. E aqui tem uma coisa super interessante, né? Isso parece professor que gosta de reprovar aluno, né? A vida é assim, quando você aprende a resposta, o mundo vem e muda a pergunta, né? É assim que funciona, e a empresa global sabe isso desde criancinha, né? Então, vamos regular, mas vamos regular por um instante e no atendimento de alguns objetivos aqui. Logo nós precisamos de outra regulação. Então a regulação, na verdade, não é desejado, né? O poder das grandes organizações, e essa é uma denúncia também fortíssima do Milton Santos, sequestra a autonomia de todos os outros atores, né? Que precisam se render sob pena daquela empresa abandonar o território, né? Coisa que já não é desejada por grande parte das pessoas daquele território. Geralmente falar um pouquinho dessas lógicas exógenas, né? E das lógicas endógenas, resumindo um pouco o pensamento do Milton Santos. Os territórios funcionam obediente às lógicas que lhes são externas, né? Definidas de fora para dentro, né? Absolutamente exógeno. No primeiro momento, sob impulso aí da globalização, há um grande interesse nisso, né? Mas é à custa da integridade nacional e até das possibilidades que havia antes de se estabelecer uma possibilidade de vida econômica, né? Esse caldo de cultura é que leva à quebra da solidariedade nacional, e você assiste hoje essa quebra de solidariedade nas relações mais banais entre os estados nacionais. E, por outro lado, as dialéticas endógenas, né? A economia regional inclui atores com diferentes perfis de interesse, a satisfação também é diferente, mas convivem e constroem, e no território, alianças, acordos e contratos sociais, eles sempre se refazem, né? Sem que mexa na hegemonia do local, né? Porque as relações são relações mais fraternas. Milton Santos define assim a sua utopia, né? Ao invés de termos um governo de cima para baixo, né? Alguém no centro estabelecendo regras
cujas consequências não são sequer percebidas por quem estabelece as regras. O sonho, a utopia de Milton Santos é uma federação de lugares, né? Uma federação construída a partir de cada local. Os locais, com suas manifestações, vão aderindo, né? E fazendo redes cada vez mais integradas naquilo que puder integrar, né? Interessante que esta é a lógica da internet. Esta é a lógica da internet. Descentralize sempre que possível. Integre só quando necessário, né? Essa é a lógica da internet que nos domina hoje. E é isso que propõe Milton Santos, né? Quer dizer, que a gente pudesse fazer uma federação de lugares. A partir dos lugares, você chegar ao federal, e não o contrário. A partir do federal, você impor regras aos lugares. O território poderia conhecer uma compartimentação, que não fosse uma fragmentação, mas que fossem compartimentados, até por vocações, até por especialidades. Uma federação refeita de baixo para cima, ao contrário dessa tendência hierarquizante de cima para baixo, que foi embora com força. Hoje nós somos vítimas, ou usuários, né, da rede. E uma dúvida que ele coloca já no final do livro: reconstruir a federação para favorecer ao dinheiro ou favorecer a população, né? A maioria das pessoas não tem dúvida nenhuma, né? Vamos favorecer ao dinheiro. Território, ele define, não é só o chão, por isso que ele reage um pouco à geografia. É o chão, mas a população, né? Um território tem uma identidade, e o território precisa ser a base do trabalho, da residência, das trocas materiais, mas sobretudo das trocas espirituais, que Milton Santos não tem nada a ver com religião, né? Espiritualidade para ele são sentimentos superiores, objetivos superiores das pessoas, mas não tem nada a ver com dogmas religiosos. E Milton Santos acusa, né? Quer dizer, a cidadania depende de soluções locais, dentro das nações, como uma federação de lugares. Mas acusa sim, né? A mudança histórica jamais vai nascer de quem está por cima, né? E isso era uma coisa que todos nós podíamos pensar, né? Quer dizer, em cima, você pode olhar em cima do jeito que você quiser, em cima fisicamente, em cima com poder político, em cima com dinheiro, né? Não virá de lá, virá de um movimento de baixo para cima, dos países subdesenvolvidos e nunca dos países ricos, dos deserdados e não dos opulentos, das classes que ele chama de obesas, do indivíduo liberado, partícipe, e não do homem acorrentado, né? E ele quer aqui um homem acorrentado a esses desejos comprometidos com essa lógica global, do pensamento livre e sobretudo diverso, e não do discurso único. Ele entende que isso só é possível se nós nos dedicarmos cada vez mais ao desenvolvimento local. Observações fragmentadas, né, para a gente abrir aí alguma discussão, né? Desenvolvimento local é em busca de mediações de condições concretas, né? O que tem nesse local que pode servir de desenvolvimento, né? Quais são os potenciais que poderiam ser explorados. Os conhecimentos tradicionais são riquíssimos, e desprezá-los é desprezar o potencial da possibilidade de desenvolvimento daquelas pessoas. Nós temos que lidar com a diversidade, né? Diversos modos de produção e formas plurais de convivência, com as quais teremos que conviver, venhamos a nos submeter ou não à lógica global, né? O futuro se constrói por vários caminhos, até porque o presente se resolve de várias maneiras, né? Cada um aqui tem a sua maneira de resolver o seu presente, mesmo na grande metrópole, né? Os futuros possíveis, que parecem improváveis, mas você se aproxima, eu insisto nisso, você se aproxima de uma comunidade, você descobre que lá tem potenciais de produção absolutamente suficientes, se de alguma forma estimulados e sustentados por algum tipo de ajuda, catálise, né? Os futuros possíveis estão aí, como toupeiras. Bom, os toupeiras aqui é um termo de Marx e uma homenagem ao último livro do Emir, né? Essas toupeiras que ficam sufocadas, mas que diante das mínimas energias estão prontas para conhecer a luz, né? E essa uma imagem de Milton Santos tentando resgatar o local desse tipo de margem a que são submetidas essas toupeiras, cada vez mais condenadas à marginalidade. Precisamos atuar neles, sobretudo atuar neles, né? Localmente, fortalecê-los na diversidade e no sentido dessa emancipação. Mas nós aqui
temos uma responsabilidade muito grande, né? Estamos na universidade, de alguma forma, estamos tendo uma oportunidade absolutamente privilegiada de podermos estar aqui, estudando, aprendendo, discutindo, crescendo intelectualmente. E se quisermos participar desse desafio de Newton Santos, podemos fazê-lo, mas temos que ir lá, não podemos ficar aqui, temos que ir lá, como intelectuais públicos, no dizer de Newton Santos, como intelectuais orgânicos, no dizer de Gramsci, para entender e participar, sobretudo entender e participar, para aprender e para ensinar, mas com muita força para construir e para transformar. Isso nos ensina Newton Santos, o desafio